Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todas as segundas estaremos aqui nesta janela da cidadania, prestando este serviço a você. Fechado? Então, compromisso meu contigo. Todas as segundas, das 18 às 19 horas. Cidadania, direitos e deveres, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta, em hipótese alguma. É importante que você interaja conosco, faça perguntas e a gente vai responder. Hoje é um programa diferente, legal, gostoso, saboroso, sinestésico, auditivo e visual. Estou ao lado de duas personalidades. Servílio Alves, um ícone da história do futebol do recôncavo baiano, principalmente de Santo Antônio de Jesus. E ao lado, que eu considero, pessoalmente, opinião pessoal, considero o melhor fisioterapeuta da Bahia. Eu considero. Eu estou dizendo a minha consideração. Porque todas as vezes que eu precisei dos serviços do Dr. Murilo Miranda, foram trabalhos feitos de forma irreprochável. E pessoas que eu encaminhei da mesma forma. Eu cheguei lá entrevado, não podia nem olhar para o lado. Hoje eu dou a sua rocha, vou até embaixo, subo, etc. Fiquei preocupado, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu gosto muito de dirigir, gosto muito de dançar, gosto muito da vida. E aí, isso acabou para mim por um pouco tempo, mas eu procurei o doutor Murilo Miranda, e isso, com 2 sessões, parecia Edir Macedo. Né? Fiquei bonzinho, tranquilo. Doutor Murilo Miranda é fisioterapeuta, também é ligado ao esporte, já foi presidente de Câmara de Vereadores, já foi vereador, já foi candidato a vice-prefeito. Você imaginar, inclusive, ele tem uma coisa que ninguém tem, eu acho, na Bahia. É um evento dele com a irmã Dulce, a santa da Bahia. Ele vai contar aqui sobre este assunto. Boa noite, Servílio Alves. Boa noite, internautas. Boa noite a todos os ouvintes desse maravilhoso programa, em especial para o professor Pedro Barroso, né? O meu agradecimento pelo convite. Dr. Murilo Miranda, tudo que você falou a respeito é a pura verdade. E muitas vezes, quando eu procurei Murilo, até para mim e também para alguns amigos, ele sempre atendeu, sem cobrar um centavo sequer e de toda a boa vontade. Eu agradeço a Murilo por muito que ele fez por mim, tem feito aí por muita gente, né? E pode considerar também, Murilo, que o que o professor Pedro falou a seu respeito. Se não é o melhor, é um dos melhores da Bahia, tenho certeza disso. Bom, se é o melhor da Bahia, é o melhor do mundo. Porque a Bahia é o mundo, certo? Boa noite, doutor Murilo Miranda. Suas considerações iniciais. Boa noite, Pedro. Boa noite, Servílio. E em especial aos internautas que nesse momento assistem ao Cidadania, Direitos e Deveres, esse grande serviço que você presta aqui, Pedro, também o povo do mundo, né? Aqui é o mundo. É o mundo. Eu agradeço muito pelas suas palavras, as palavras de serviço. E nada mais, nada menos que a gente procura é prestar um serviço profissional o melhor possível aos pacientes. E, naturalmente, a gente tem obtido sucesso, graças a Deus, graças ao empenho e ao uso da técnica, né? Que a gente aprende na faculdade, para que a gente possa tratar de maneira conveniente as pessoas. Muito bem. O som está saindo legal aí, Emily? Está saindo, o som está bom? Tá beleza. Está ótimo? Ó, maravilha. Olha, o nosso amigo, doutor Murilo, Servílio, certo? Esse bigode dele, realmente de um Dom Quixote de La Mancha, em busca da sua amada, você sabe que esse bigode é um símbolo sedutor, né? Com certeza. É um símbolo sedutor. Isso aí, Sigmund Freud e o próprio amigo
o Ruida Mihaich e outros tantos falam dos símbolos masculinos, né? E o bigode, ele ostenta esta bravura indômita com este bigode. Certo? Ele escreveu, está lançando um livro agora, Futebol, História de uma Paixão. Um livro fabuloso, fantástico, prefaciado pelo nosso pentacampeão Júnior, né? Como é o nome? Júnior Nagata. O nome verdadeiro dele é Genilson Ângelo de Souza, conhecido popularmente como Júnior Nagata. Certo. O Júnior que foi campeão mundial, né, pela seleção brasileira, né? Correto. Júnior que teve a sua história, né, iniciada aqui em Santo Antônio de Jesus, jogando bola na frente da sua casa, assim no terrão, na frente da sua casa, ali no Lago da Salgadeira, né, onde muitas pessoas paravam para ver Júnior jogar. Júnior pequeno, aquela cabecinha comprida, né, que é apelidada aí cabeça de manga, mas Júnior foi referência para Santo Antônio de Jesus, para o mundo, né? Chegou onde chegou por competência, por ser também uma pessoa humilde, um jovem humilde, que muitos até o tempo como boçal, ele não é. Júnior é um cara muito humilde, você pode muito bem dizer isso, é o Dr. Murilo aí, que tem muita amizade também com ele, e por ser humilde, muitos até não entendem, né, o seu jeito humilde de ser. Mas Júnior chegou onde chegou por merecimento, por competência, né? Ele foi trazido aqui para a seleção em 1993, seleção 93-94, inclusive Murilo tem muito a ver com isso, Sandy, Murilo, Tecfogel, esse pessoal que administrava a seleção na época, né? E foi trazido para aqui, e por coincidência... Foi trazido para aqui? Ele é daqui? Ele é daqui, mas estava no Vitória. Já estava na base do Vitória. Na base. E quando ele foi trazido para aqui, para um amistoso da seleção contra o próprio Vitória, foi o melhor jogador em campo nesse dia. Se destacou, e o técnico do Vitória, na época, se não me engano, Fito Neves, o viu jogando e perguntou: quem é esse garoto, de onde é? Aí falaram para ele que era do Vitória. Ele disse: não é possível, ele tem um atleta dessa qualidade, que nem mesmo eles enxergavam, né? Tem um atleta dessa qualidade na nossa base, e não é possível. Aí falou com ele, conversou com ele, que quando retornasse, terminasse o empréstimo dele aqui na seleção, que ele retornasse para o Vitória, que ele seria contratado, e daí deu início à carreira. Ele sempre parece que está na hora certa e no lugar certo, né? Assim aconteceu no jogo do Vitória contra o Palmeiras, quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro, com o time do Palmeiras, que era a base da seleção brasileira, na época o técnico era Vanderlei Luxemburgo, e também se destacou, e o Luxemburgo chamou também para o Palmeiras, foi para Parmalat. É isto? Então, o Palmeiras vendeu Roberto Carlos, que era o melhor lateral do mundo, e contratou o Júnior para substituí-lo, diga-se de passagem à altura, tanto é que os dois foram os dois laterais campeões do mundo em 2002. Legal. Isso é muito bom. Então o Júnior está fazendo o prefácio deste livro, Futebol, História de uma Paixão, escrito pelo nosso queridíssimo e o guerreiro, um ícone do nosso futebol, que é Servilio Alves. Doutor Murilo, o senhor trabalha com a fisioterapia há quanto tempo? Bom, eu me formei em 1979, então de lá para cá... Eu não era nascido ainda não, em 79, bacana. Você se formou em que faculdade? A Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública do Estado da Bahia, ali na Nazaré. Em Nazaré, não é? Ótimo. Então assim que você se formou, veio para Santo Antônio e abriu uma clínica? Eu trabalhei inicialmente em Santo Amaro da Purificação. Certo. Gostou? Depois, gostou? Gostei. E lá tem muito samba de roda? Muito. Você ia para o samba de roda de Santo Amaro? Eu já tive a oportunidade de ver muito. Né? Santo Amaro, inclusive meu pai na época era funcionário do Banco do Brasil, era o gerente do banco lá em Santo Amaro. E nós tivemos a oportunidade de morar ali bem vizinho da dona Cano. A mãe de Caetano Veloso. E de Maria Bethânia. E de Maria Bethânia.
E você brincou muito com o Caetano, de esconde-esconde? Não, o Caetano, já tive a oportunidade de vê-lo várias vezes lá em Santo Amaro, principalmente durante aquele período da festa de Santo Amaro. Ele sempre fazia um show lá, Maria Bethânia, e aqueles artistas da Globo também, de maneira geral, iam muito com ele lá. Inclusive, ele tive a oportunidade de ver uma festa muito bonita lá, que foi a Boda de Ouro da Dona Canoa e o seu Zezinho, né, o pai do Caetano. E onde davam presentes lá que quase que todos aqueles grandes artistas da Globo. Foi uma festa realmente maravilhosa. Caetano realmente é o Castro Alves do século XXI. Né? O cara realmente é um grande poeta. É um potro indomável na poesia, da poesia. Muito legal, o Caetano. E aí você, de Santo Amaro... Posteriormente, trabalhei um período em Cachoeira também. Cachoeira. Cachoeira. Pegou aquele... O Rio Paraguaçu ali... depois Cruz das Almas e depois Santo Antônio. Quer dizer, vim de lá para cá. Veio de lá para cá. E você foi lá na festa lá da Boa Morte, lá de... Já tive a oportunidade também de ver lá em Cachoeira. Em Cachoeira, né? Cachoeira. Muito legal. Naquela época já tinha Pedra do Cavalo? Estava em construção. Estava em construção. Estava em construção. Certo. Mas, ótimo. E aí veio para Santo Antônio? Santo Antônio de Jesus, que era a minha grande meta, como sempre foi, né? Nós chegamos aqui, Pedro, em Santo Antônio de Jesus, quando foi criada aqui a agência do Banco do Brasil. E só para você ter uma ideia, eu sempre digo isso, porque eu acho que isso resume tudo. Santo Antônio de Jesus, naquela época, 1964. 64. Você bebia água comprada no jegue. Não, peraí, o jegue tinha água? O jegue passava na rua vendendo água. Cuidado, porque o cara tinha o cara beber água no jegue. O cara tinha uma frota de jegue. Entendi. De jegues. Aí, cada dia da semana passava numa determinada rua. Os barris. Com os barris. As donas de casa já sabiam. E aí compravam a água nos carotes, né? Nos barris, nos carotes. E essa água, então, Santo Antônio de Jesus era isso. Tinha água encanada. Essa água que... Era da fonte de Satim. Fonte de Satim, onde é essa fonte? Satim hoje é o lotamento de Salomão. O Satim, o seu Satim, é avô do nosso querido Jorge Galvão, o arquiteto Jorge Galvão. E o Salomão que fez o bairro... O lotamento Salomão, que é irmão do Jorge. Certo. Então a água vinha dali. Vinha dali. Da fonte do Satim. A fonte de Satim. Satim. Todo mundo aqui daquela época se lembra disso. É famosa. Então os jegues tinha um dia da semana para passar pela rua. Cada dia passava numa determinada rua. Mas repare, nós temos a fonte aqui. Tem a fonte do céu, que fica no Andaiá. Tem a fonte aqui de Gastão, a Barriquinha. Tem a fonte de Santo Antônio, né? Tinha a da Maria Nunes. Da Maria Nunes. Tinha essa aqui na Boa Vista, como é o nome dela? Vista. Tem uma fonte ali embaixo, esqueci o nome. No buraquinho. No buraquinho. No buraquinho. Certo. Alguns anos depois, essa água passou a ser vendida no carro-tanque. Aí foi um sucesso. Uma novidade. Uma grande novidade. Então, Santo Antônio nessa época era isso. Tinham poucas ruas calçadas, muito poucos automóveis. Mas sempre essa grande cidade que foi, essa cidade que nos cativa tanto. E você atribui a que essa virada, esse desenvolvimento, Santo Antônio tornou-se uma metrópole regional, né? Uma cidade de referência, cerca de 40 Não tenha dúvida de que esse grande crescimento se deu após a BR-101. BR-101. Com certeza. Então foi a BR-101 a grande locomotiva que desenvolveu o Santo Antônio. Sem dúvida, posteriormente a isso, a cidade foi crescendo de maneira rápida e séria, como a gente sabe que é até hoje, né? E as viagens aqui eram feitas antigamente de trem, né? Tinha o trem. Mas de trem para Salvador pela BR-101 ou como existia, esse trem ia por onde? O trem ia até Jiquié. Certo. Agora, indo para o lado de Salvador, o trem ia até São Roque do Paraguaçu, onde o pessoal pegava o navio, o vapor, e para ir para Salvador. Mas antes ia até Nazaré. Não, e já ia até São Roque. São Roque. No começo ia até Nazaré. Até Nazaré, por causa da maré que interferia. Isso é verdade. Maré nos saveiros e não podia pegar grandes embarcações.
Nessa época eu não alcancei, Não. quando nós chegamos Mas a aqui, história já ia até São Roque. Depois é que foi para São Roque do Paraguaçu. São Roque do Paraguaçu. Do Paraguaçu. Mas primeiro era até Nazaré. De Nazaré estendeu até São Roque. Até São Roque. É uma história fabulosíssima. É. Mas você se lembra, Sérgio, do trem que passava ali? Sim, viajei muito de trem. É? Fui a Salvador, de navio também, né? Como se diz, vapor. Tinha um navio Itaparica, tinha De Cachoeira. Tinha um Cachoeiro, tinha um Itaparica e tinha outro, não me lembro mais o nome. Eram três navios. E você, quando ia do navio, você se lembra do vapor? O seu pai, você alugava as cadeiras para ir sentar, porque tinha um pessoal que alugava a cadeira lá dentro, tinha sentado, refestelado, tipo camarote. E tinha várias. Tinha uma parte mais simples, né? Uhum. Mas acontece o seguinte, que quando o trem parava em São Roque, era aquela correria para se conseguir lugares no navio. Inclusive, antes do ferry boat, nós chegamos a utilizar esses navios, o João da Bota. João das Botas. João da Bota. E outro, eu me lembro bem do João da Bota. Maragogipe, Itaparica e João da Bota. Mas o pessoal continua correndo até hoje. Corre. Para pegar o ferry boat. Hoje, quem nunca correu para pegar o ferry boat que mora aqui na região? Todo mundo. Mas é interessante isto, sobre o trem e a água que o Dr. Murilo colocou aqui, que veio gradativamente dos jegues, né? Depois carro-pipa. Ele trouxe a água da Embasa para aqui para Santo Antônio. A Embasa foi instalada aqui em Santo Antônio no governo de Lomanto Júnior. Me lembro como hoje, no dia que houve a inauguração desse sistema de água, foi o mesmo dia que houve a inauguração do sistema de telefonia. Foi uma festa enorme aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu me lembro, a garota ainda, mas me lembro muito bem. Bom, e aí Lomanto também, aí o que Lomanto fez aquela ponte que liga o continente à ilha. A ponte do funil. Foi o Lomanto que fez. Então deve ter sido mais ou menos. Foi o Lomanto, rapaz. Durante o seu governo, né? Toda vez que eu passo ali, eu agradeço a Lomanto Júnior, porque a construção dessa ponte viabilizou o ferry boat, viabilizou a ilha Itaparica e tudo. Foi um contato, foi Lomanto Júnior. Bom, aqui em Santo Antônio tem um rapaz que joga bola que tem esse nome Lomanto. Mas ele tem esse Lomanto porque você sabe por quê, não sabe? Não. É por causa do feijão de Lomanto. É porque Lomanto dava um feijão. Aí eu era pequeno, comia feijão, ficou forte, esse menino tá gordinho, botou Lomanto. Ótimo. Servilho, uma coisa que você pode enaltecer, chamar a atenção sobre o livro Futebol, História de uma Paixão. Uma coisa que você poderia chamar. Bom, me chama a atenção quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu encontrei o livro de atas de fundação da Liga jogado em um depósito, molhando embaixo da arquibancada do estádio, dentro de um armário. Então, eu achei um absurdo aquilo, não sei quem jogou, não sei qual foi a administração da Liga que fez aquilo, mas é o livro número 1 da Liga, o livro de fundação, você tem que ter para a vida toda, tem que ter no arquivo morto, tem que guardar. E aquilo eu encontrei, por curiosidade, eu comecei a ler. Poxa, não é possível, o livro de fundação da Liga aqui jogado fora, eu peguei, até falei para as pessoas, rapaz, eu encontrei, como é que pode o livro de fundação da Liga jogado fora? E isso me chamou muita atenção. A memória de Santo Antônio de Jesus sendo jogada no lixo. E buscando mais algumas coisas, aqueles papéis velhos lá jogados, molhado, muito úmido, molhado. E esse livro eu tive que deixar secando. Teve até uma parte dele que as letras já começaram a se desfazer, né, em função da letra, a tinta, né, começou a se desfazer e até ficou muito ruim. E encontrei em seguida uma relação de um livro chamado Livro de Registro de Atletas, que era colocado à mão. Esse livro ainda tem lá, colocado à mão, os atletas de equipe tal. Aí encontrei Internacional, uma equipe que eu não conhecia, né? Encontrei o Bancários, uma equipe que eu não conhecia, encontrei o Floresta, uma equipe que eu não conhecia, e veio o Fluminense, veio o Vasco tal, dos anos 50. Aí eu comecei a ver aquilo ali, disse, poxa, eu vou relatar isso aqui. Comecei a escrever, que foi o que gerou, onde gerou esse primeiro livro, que o segmento disso aqui foi dado início aqui, que tem a história da fundação da Liga, que é essa ata, essa aqui é exatamente a ata. Aquela que estava no lixo. Que estava no lixo. A que estava no lixo. É correto, é isso aqui. O que estava escrito lá, para não ler toda a ata, que é muito extensa, diz assim, no dia 22 de junho, é o que estava no livro,
de 1956, reuniram-se naquela... Não, qual foi o... Diga a data clara. 22 de junho de 1956, é a data exata da fundação da Liga, na casa do senhor José Carvalhal França. Murilo conheceu, que é o senhor José França. Na época ele era jogador de futebol, muito bom por incrível, um grande ponto esquerdo. E na casa de número 55, na Praça Padre Mateus, nessa cidade. Aí reunidos pessoas da sociedade santoniense, como Antônio Atanagildo Lopes Torinho, que você conheceu, Gil Torinho, né, Gil Torinho, Guilherme Costa de Jesus, José Reis, que é o pai, José Reis, José Pires de Carvalho, que é o seu Madeira, que é meu sogro, Roque Nunes de Souza, eu conheci o Roque, José Vaz Barreto, que era a morava na 7 de setembro, mas da professora Judite, Zeca Barreto, respectivamente, representantes dos clubes. Aí os clubes que fundaram a Liga: o Maitá, Fluminense, Bancários, Vasco da Gama, Flamengo, que não é esse Flamengo, é um Flamengo mais antigo. O atual é o Dandaiá. É o Dandaiá. E Internacional. Esses clubes estavam presentes na fundação da Liga, né? Aí dizem, muitos desses clubes já extintos. Esse aqui eu já começo a relatar alguma coisa. Já extintos, né? Porque realmente o Bancário não existe mais, o Floresta não existe mais, o Internacional não existe mais. E veio, em seguida, novos clubes. E daí também eu tirei a primeira diretoria da Liga Santonense de Futebol, que teve como presidente o Dr. Antônio B. Gargolo, como primeiro vice-presidente, Dr. Orlando Afonso de Carvalho, primeiro secretário Antônio Olavo Galvão, que é o Lourinho, né? Que é o pai de Carlos Galvão, da cidade. Foi prefeito também. Floresvaldo Santiago, que era o pai de Humberto Santiago, Vavá Santiago, né? O senhor Dermeval Queiroz, que é o pai da Cleusa Queiroz. O diretor de esporte, o senhor Avelino Santos. Eu acho que o Murilo deve ter conhecido, lembrado do senhor Avelino, cortava cabelo. Avelino demais. Cabeleireiro, né? Sim. E a comissão de sindicância, na época, o senhor Alcides Fontinelli, que era do IBGE, eu conheci o seu Fontinelli, Cláudio Bassandu, que todo mundo conheceu, aqui, pelo menos vocês todos conheceram, e Tertulino Muricy Santana, que é o pai de Bio, pai de Serginho Muricy, esse pessoal morava ali na Barros de Almeida. Daí eu tive que fazer um levantamento de atletas, aí já consta aqui no livro muitas coisas referentes aos atletas. Peguei algumas fotos, né, antigas dos clubes e vem aqui podemos mostrar aqui uma foto aqui, atletas da época, né? Esse velhinho aqui, por incrível que pareça, ainda é vivo, Calhau. Calhau está aqui, cara. Em plena forma. Em plena forma, uma foto do Maitá. Anda a cidade toda, todo dia. Calhau fica ali na farmácia, na rua Rui Barbosa, o tempo todo, ele é membro ali da Igreja Católica, né? Então, ele jogava em que time? Não, o Calhau era massagista, como é até hoje. Era massagista. Inclusive foi nosso massagista, né? Então, você diz nosso é o quê? Não, nosso, que eu falo assim, Santo Antoniense nato, né? Certo. Ele foi massagista do Fluminense na nossa época. Entendi. Correto. Beleza. Então, Serginho, então que time é esse? Esse aqui é o Maitá. O Maitá. Aqui eu posso destacar. Que ano é? Esse aqui é 1958. 58. Eu posso mostrar aqui algumas. Você pode pessoas, falar, porque a gente vai poder mostrar aí. Não. Temos aqui a foto do Viajante, que é o pai do Neca, pai de Ives, né? O seu Nicolau, aqui em Santo Antônio. Nicolau Zé de Brito é o conhecido Zé Garrote, morreu há pouco tempo. Seu Zé Garrote. E o Defonso, que era. 97 anos, se eu não me engano. Zé Garrote. Né? Alvinho Galvão é parente também de Zé Raimundo, é da família ali. E Espinha foi também um pai de Alvo, que é árbitro até hoje. E aqui no livro tem muitos registros, muitas coisas, inclusive fala dos dirigentes de clube atuais e alguns antigos, os presidentes de liga. Tem uma parte aqui que eu posso rapidamente... Só para dar um tempinho aí, no caso, repare, essa questão do futebol, porque mostrando assim, as pessoas pensam que não tem emoção, que não tem paixão, que não tem fantasia, que não tem luta, que não tem abnegação. Essas pessoas não eram remuneradas, ninguém era remunerado. Todo mundo, o trabalho tinha suas atividades. Com certeza. Infelizmente, o Murilo até contesta isso às vezes. Antigamente tinha um registro na Federação Baiana de Futebol que todo atleta que jogasse em uma cidade não podia jogar na outra, porque era registrado. Por exemplo, se o atleta jogava em Santo Antônio de Jesus, no rodoviário, por exemplo, ele tinha um registro da federação no rodoviário. Se ele fosse jogar futebol, por exemplo, em um time lá de Cruz das Almas,
sem levar o registro daqui, sem fazer a transferência dele na federação. Esse atleta era denunciado, como já aconteceu em vários casos, e a equipe perdia pontos. Tinha um controle muito rígido, e hoje não, hoje o futebol amador é aberto, o cara joga, por isso que está tendo esse vício de o cara ganha dinheiro jogando futebol. Tem gente que não quer ser profissional de futebol, prefere ser amador, que ganha R$500 aqui hoje, joga de manhã em outra cidade, ganha R$200, R$300, joga X, e no somatório geral, o atleta amador está ganhando mais do que o profissional. Porque o profissional que joga, por exemplo, no Camaçari, que joga em algumas equipes de menor porte, é salário de R$3, R$4 mil, às vezes não recebe. E não recebe. Repare, o Daniel vai fazer a leitura do primeiro parágrafo da apresentação do livro de Servilho, Futebol, História de uma Paixão. E aí, Daniel? Ao lançar Futebol, História de uma Paixão, Servilho Alves acaba de marcar um verdadeiro gol de placa. Nesta obra, o autor gentilmente nos conduz com leveza e cordialidade a uma turnê pela biografia do futebol de Santo Antônio de Jesus. Durante o itinerário pela história desse apaixonante esporte, ele aponta ao longo da jornada cada fase e evolução dos times de futebol local e mostra em minudências os detalhes dos clubes e das figuras mais importantes da história do futebol da terra das Palmeiras. Pronto. Aí é o primeiro parágrafo da apresentação do livro de Servilho, Futebol, História de uma Paixão. Murilo Miranda, repare, como a gente está aqui no futebol, e você sempre gostou e gosta de futebol, você conhece algum caso pitoresco do futebol de Santo Antônio de Jesus, uma coisa que lhe chamou a atenção? Conheço bastante fácil. Né? Tem um que, quando surgiu o cartão vermelho... esse é engraçado. Né? Você pode contar aqui com esse caso realmente é verdadeiro. Olhe para as câmeras porque é importante. Porque naquela época não existiam cartões. Os árbitros usavam a palavra para chamar a atenção, para expulsar, para divertir, para fazer qualquer coisa com relação aos jogadores. Diante da internacionalização do futebol, e que os árbitros da América do Sul passaram a apitar na Europa durante torneios, e os árbitros da Europa também vieram aqui para a América do Sul e outros lugares do mundo, a questão da língua, aí a FIFA criou os cartões para que fosse um sinal a nível mundial. O cartão amarelo e o cartão vermelho. E quando isso foi criado, o primeiro jogo de futebol que teve aqui em Santo Antônio de Jesus, onde foram usados os cartões, foi um jogo que eu participei, e Servilho era também da equipe do Fluminense. O Fluminense de Madeira, que é o seu goleiro. E foi um jogo pelo Campeonato Santo Antoniense. Vitória que era lá do Cajueiro, como é até hoje, né? O Vitória do Cajueiro. E o Fluminense da Sete Portas. E o juiz foi um árbitro famoso aqui de Santo Antônio de Jesus, que inclusive a gente aproveita a oportunidade aqui para homenageá-lo. Ele faleceu há cerca de um mês e pouco. O famoso 13. Ele morreu agora aos 94, 95 anos, uma coisa dessa. Assim. 13 era o árbitro deste dia. E o 13 deste jogo. Desse jogo. Dessa inauguração dos cartões. O primeiro jogo em Santo Antônio de Jesus, onde foram usados os cartões, após a criação pela FIFA. E no decorrer do jogo, o nosso companheiro do Fluminense, o famoso Dilson de Madeira, professor de karatê, meu cunhado também, muito conhecido, era o back central do Fluminense. E Falda Eletro Rio era o centroavante do Vitória. E no primeiro tempo, Dilson entrou um pouco mais duro no FAL, e o 13 deu o cartão, mostrou o cartão amarelo para Dilson. Mostrou o cartão amarelo. Terminou o primeiro tempo, nós fomos para o vestiário. Porque no segundo é expulsão, né? No segundo tempo, Dilson, mais uma vez, fez uma falta a nível de cartão, e 13 mostrou o cartão vermelho dessa vez. E Dilson
fez aí um ato que até hoje a gente comenta com ele, até hoje, quando a gente vê isso, que a gente começa sobre futebol, a gente faz gozação a respeito disso. Certo. Porque Dilson perguntou, mas seu juiz, o cartão é para mim? E 13 disse, é seu. Aí Dilson simplesmente tomou o cartão da mão dele e começou a sair do campo e ele foi atrás. Me deu o cartão, rapaz. Ele disse, não, você me deu, agora é meu. E foi no vestiário levando o cartão de 13, o cartão vermelho. E 13 foi atrás. Chegando lá no vestiário, Dilson devolveu o cartão e ele voltou. Então foi realmente um fato muito, muito engraçado e sui generis, né? Sui generis. Pô, mas foi uma novidade. E ficou marcado aqui em Santo Antônio no primeiro jogo aonde foram usados os cartões. Então, esse é um dos fatos. Mas o 13 tem muitos outros fatos. Tem? O 13 tem Porque o 13 ele tomava conta do cemitério da cidade, não é? Exatamente. Ele era administrador, era o coveiro, ele era o quê? Ele era um administrador, mas fazia tinha outras atividades também, porque é uma espécie de faz-tudo, né? É. Então é um nome que a gente precisa resgatar, porque o cara tem história, né? Tem história. Ele tem história. O 13 tem muita história. Inclusive, o 13 todo mundo sabe que ele era torcedor do Botafogo, porque ele era daqui da Maria Nunes, e o Botafogo é da Maria Nunes. Aqui tem o Naquela época aqui, Pedro, cada juiz tinha um time. Yes. Não, mas não é diferente não. Não mudou muito não. E ele era do Botafogo. E aí, a turma do Botafogo hoje fala assim, que ele dizia, quando o jogo estava duro, ele marcando o jogo do Botafogo, o jogo se tornava um tanto difícil, aí ele chegava para os jogadores do Botafogo e dizia assim, cai na área que eu marco. Tem um pouco de folclore também, essas coisas sempre tem um pouco de folclore, mas tem outra situação, o 13 tem bastante história. Cai na área que eu marco. Não sei se você se lembra de uma situação que teve também um jogo com o Fluminense, que teve uma jogada que seria 2 toques, né? O famoso 2 toques, 2 lances. E cobraram a bola, né? Me lembro exatamente. Deram um toquinho na bola, levantaram a bola na área e Dilson subiu, foi próprio Dilson subiu e fez o gol. Aí o juiz anulou o gol, disse que não valia não, que 2 toques é de pé para pé. Foi. Anulou o gol, um gol legal. Tem muitas histórias aqui. Foi o Zé Garrote. Tem muitas histórias aqui de futebol. Não, bastante. A bola era 2 toques, o cara cobrou para mim, eu fiz o gol. Não, 2 toques de pé para pé. Quer dizer, para a cabeça não vale. Interessante. Uma coisa que me interessa muito doutor Murilo, você tem uma assinatura da Irmã Dulce, como é que é essa história que eu ouvi falar? Realmente eu tenho um documento que foi feito em janeiro de 1980. Peraí, eu vou repetir. Então, veja bem, você tem um documento, doutor Murilo Miranda, tem um documento assinado pela Irmã Dulce. Como é que é essa história? Olhe para ali, porque essa história tem que ser bem colocada. Em 1980, aliás, final de 79, quando da inauguração do Hiper Mendonça, naquela época uma grande novidade, né? O primeiro hipermercado da Bahia. E eu fui conhecer o Hiper Mendonça. Chegando lá, vi que tinha sido colocado um sorteio de um carro, naquela época, um carro dos melhores daquela época, era um Corcel 2, e o Pai Mendonça estava fazendo esse sorteio em benefício das obras sociais da Irmã Dulce. E eu adquiri um bilhete desse carro, que iria ser sorteado pela estação do Natal da Loteria Federal. E eu fui sorteado. Ganhei esse carro. E as obras sociais da Irmã Dulce me deram um documento me dando a posse do carro. E esse documento é assinado pela Irmã Dulce com a firma reconhecida no cartório. Então nós temos aqui em Santo Antônio um documento abençoado. Um documento de uma santa, assinado por uma santa, e com a firma reconhecida no cartório, ou seja, o que mostra a autenticidade da assinatura. Então esse documento até hoje está comigo, eu guardei com todo carinho, porque foi uma coisa, né? Eu inclusive comprei esse bilhete, que na época era um tanto caro, mas eu comprei justamente porque era em benefício das obras sociais da Irmã Dulce. Eu ainda tinha acabado de me formar, ainda não tinha nem condição financeira assim para adquirir uma coisa dessa,
mas comprei para dar essa colaboração e a sorte me foi favorável. Bateu a sua porta, né? Muito E até hoje está esse documento, que é uma coisa... Bom, esse documento é importante. Você tem que trazer para a gente colocar aí na tela no próximo programa. Vamos trazer. Vai, Gui. A questão do livro de Servilho, eu vou pedir, Servilho, para a Adriele ler, dar continuidade na apresentação do seu livro, Futebol, História de uma Paixão. Neste volume estão reunidas informações sobre esse esporte capaz de despertar emoções coletivas e arrebatadoras e, sem sombra de dúvida, um dos arautos mais autênticos sobre o tema aqui discorrido. Ótimo, beleza. Servilho, você tem aí uma colocação para a gente, né? Correto. Inclusive, nesse livro vai constar uma galeria de todos os presidentes que já passaram, desde o primeiro. Eu estou tentando ver se eu consigo foto de todos, se for possível. Aqueles que não tiver foto, vai ficar o espaço em branco. Inclusive, tem aqui o primeiro. O Dr. Murilo também foi presidente da Liga em 1988-89, correto? Tá aqui, já tem uma foto dele aqui. Se tiver uma foto melhor, Murilo, se você queira colocar uma foto mais bonita, né? Aí você vê. Aí temos aqui, ó, pessoas, um dos melhores presidentes de Liga que já passou, Tenente Hernando José Rodrigues Botelho. A gestão dele foi em 72, 73. Temos aqui Belmiro Figueiredo Teixeira, o grande Teixeira, que inclusive tem uma foto dele lá na Câmara, que eu vou passar para substituir por essa aqui, que não ficou muito legal, né? E o presidente que teve maior vezes como presidente da Liga foi o senhor Florisvaldo Amâncio de Oliveira, seu Vavá de Lúcio, né? Foi quem mais foi presidente da Liga, né? Ele teve na gestão dele 61, 65, 66, 68. Ele foi 4 vezes seguidas, porque naquela época a gestão da Liga era apenas de ano em ano. Ele foi 4 anos seguidos. Depois ele passou também como vice-presidente da Liga por várias gestões e foi um dos grandes nomes da... Servilho, nessa questão das reuniões da Liga, de julgar jogadores, etc., o sangue fica quente, as tensões ficam à flor da pele. Correto. Chegou a ter algum joga-cadeira para lá e para cá, ou alguém foi empurrado de escada abaixo? Já tivemos muitos julgamentos acirrados na Liga, né? Por conta de pessoas, não questão de jogador. O jogador vai ser julgado, vai o representante, não tem muito problema. Mas teve questões de julgamento, de protesto, né? De jogadores, e a equipe se a equipe que foi prejudicada vai certamente perder pontos e perder muitas vezes até a classificação no campeonato. Já teve muitas discussões, já teve vezes aí que veio advogado de Feira de Santana, advogado conceituado de Feira de Santana para fazer a defesa, e isso lá quase saía aos tapas, se não tivesse pessoas para segurar, né, por conta do time. E os políticos sempre estão contribuindo com a Liga, com o futebol, de forma adequada? De um modo geral, a Liga, o Murilo sabe disso, que antigamente os prefeitos não ajudavam em nada, a não ser no período de intermunicipal. Quando chegava o intermunicipal, os prefeitos que passaram, posso dizer aqui, doutor Cicino, doutor Renato, o próprio Humberto Leite na primeira gestão, todos eles sempre ajudaram, né? Aí veio a primeira gestão que celebrou o convênio com a Liga, foi a gestão de Álvaro Veloso Bessa. O doutor Álvaro André José de Noé era o presidente da Liga nessa época, e alguém orientou a ele que a Liga tinha o direito se a Liga tivesse com sua documentação em dia, tinha direito de celebrar convênio. Mas isso aí foi uma lei que saiu e deu direito às ligas a celebrar convênio com as prefeituras. E a partir daí, o primeiro prefeito, na verdade, que celebrou convênio com a Liga para campeonatos municipais e outros campeonatos, como é o caso do Intermunicipal, foi o doutor Álvaro, na primeira gestão dele. E de lá para cá, não foi diferente. Todos que passaram procuraram ajudar, mas infelizmente eu posso dizer que doutor Humberto mesmo, o primeiro mandato dele agora, no primeiro ano, ele ajudou e muito, foi um dos que mais contribuiu. Se não me engano, o Murilo se dava lá na gestão, foi?
Foi. Então foi a maior contribuição que a Liga já recebeu até hoje, foi na gestão do Dr. Humberto Leite. A verdade tem que ser dita. E foi um montante, se não me engano, 300 e poucos mil reais, se não me engano. Foi? Então, veio aí, infelizmente, o gestor da época não geriu bem os recursos, ou seja, não aplicou bem os recursos, deixou a Liga, como se diz assim, embananada, a palavra é essa. Deixou em uma situação que no segundo mandato ele não tinha como celebrar o convênio, que eu inclusive fui numa reunião, eu e mais alguns membros da própria Liga, e o doutor Beto disse para eles, olha, se você tiver com as certidões em dia, o dinheiro está aqui, eu libero agora, está em dia, cadê as certidões, pediu as certidões, e infelizmente no segundo mandato ele não teve como liberar o recurso. Aí assumiu a Liga aí, o Aderval, né, e correu atrás, tal, tentou de alguma maneira ajeitar a documentação para celebrar um novo convênio. Eu acho que ele conseguiu aí com o atual prefeito aí no primeiro mandato da Liga, ele como gestor da Liga, celebrou no primeiro ano de mandato, celebrou um convênio também, liberou um certo recurso, depois embananou tudo de novo. Sabe, a família, as pessoas, crianças, mulheres, homens, eles enchem o estádio de futebol. Rapaz, olha, esse ano, infelizmente, olha, no passado, quando não se tinha ajuda de nada, o estádio era cheio. É verdade, Bruno? Verdade. O estádio era lotado. Atualmente caiu bastante. Caiu bastante. Mesmo. As pessoas hoje se preocupam muito em trazer jogador de fora. Eu não sou contra que traga jogador de fora. Mas o futebol da cidade, a gente fazia seleções. Esse jogo, Pedro, que o Servilho se referiu aqui no início do programa, onde o Júnior foi o melhor jogador em campo, naquela época foi o jogo contra o Vitória. Naquele ano que o Vitória foi vice-campeão brasileiro, foi em 1993. Estrearam aqui nesse jogo vários jogadores do Vitória. Você, como torcedor, se lembra muito bem do China, Roberto Cavalo, o Piquet. O maior batedor de falta do Brasil, Roberto Cavalo. Eles estrearam aqui em Santo Antônio de Jesus. E só para você ter uma ideia, o jogo já tinha começado, a fila para comprar ingresso estava na Codical. Olha, para quem não sabe, do estádio para Codical, dão quase mais de 500 metros, muito mais. 300, 400 metros. Para o futebol do interior é muito, né? Então, não tinha lugar para uma formiga mais no estádio. O estádio ficou gente por cima de alambrado. E naquela época era assim. Hoje, realmente, você já conhece de quais salteado quem vai para o estádio. Os espectadores do jogo. Eu posso dizer aqui, no futebol amador, uma final que eu fiz entre Vitória e Palmeiras, cada equipe conseguiu vender 600 ingressos. 1.200 ingressos na final de um campeonato amador da cidade. Já estava vendido, foi na época que Carlinhos entrou com a ação contra a Liga e não teve a final na data certa. Mesmo assim, o estádio foi lotado, o estádio cheio, com a final de futebol amador. E o futebol feminino? Santo Antônio tem alguma coisa? O futebol feminino tem umas equipes aí representando, bom futebol, né? Tem umas minhas aí muito bem representando, legal. Mas infelizmente o que falta é apoio. Às vezes o poder público precisa olhar mais, né, para o futebol da nossa cidade. Adriano, vamos ali naquele outro parágrafo, ainda sobre a apresentação do livro Futebol, História de uma Paixão. Aqui, nessa circunscrição. Exatamente. Essa palavra é circunscrição municipal, o futebol é peça importante na vida particular de seus habitantes. Cada casa teve uma experiência íntima com o futebol. Portanto, este livro não esgota o tema sobre a história do nosso futebol, que é uma das maiores paixões do nosso povo. Pronto. Murilo, no caso, você na fisioterapia, o que é que se procura muito hoje lá na sua clínica? Você tem uma clínica, o ISAGE, né? Tem quantos anos? Tem quantos anos essa clínica? Essa clínica foi fundada em 1987. Tem 30 e poucos anos. E lá a gente atende a fisioterapia nas áreas de neurologia, de ortopedia e também na área de... A gente atende muita pessoa da terceira idade. Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade, Pedro. Você já teve a oportunidade de utilizar desse serviço? Já utilizei. A gente tem lá, porque as pessoas, não no seu caso, né? Mas geralmente a partir
na terceira idade, na melhor idade chamada, as pessoas começam muito a perder parte dos movimentos dos membros superiores, começam a apresentar muitas dores nos membros superiores, nas mãos. E eu quero dizer que lá nós temos um tratamento especial para isso, e a gente tem tido a oportunidade de resolver o problema de muita gente. Então eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer a divulgação desse trabalho, que a gente vê muita gente por aí sofrendo à toa, por não ter conhecimento de que esse problema é um problema plenamente resolvível, desde quando seja utilizado o meio de tratamento correto. Então, as pessoas perdem... As pessoas vão perdendo o movimento dos braços, vão ficando com limitações, né, dores nos ombros, nos braços, na mão, atrofias, por conta do próprio desgaste do tempo, né? E que acontece normalmente a partir da melhor idade. Você acha que vícios interferem? Sem dúvida. O tabagismo, bebida alcoólica, drogas? O que proporciona muito isso é atividade profissional das pessoas, geralmente pessoas da zona rural, pessoas que trabalharam pegando muito peso, né, durante a sua vida profissional, durante o tempo, né, de jovem, e quando vão atingindo a cidade, e pelo próprio desgaste do tempo, pela própria... Né. Mas se desgasta o músculo, o osso, os ossos, e você vai fazer o quê? Você tira um osso e coloca outro, tira um braço e coloca outro, como é que é? As pessoas vão perdendo os espaços que existem entre as vértebras, né, onde tem o disco intervertebral, e começam a ser pressionadas aquelas raízes nervosas. Nós temos aqui na região do pescoço o chamado plexo braquial, que são 4 nervos que ramificam os membros superiores e que sofrem muito com esse tipo de atividade, e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. A pessoa às vezes pensa que está com uma bursite, quando na verdade a pessoa está com um problema na coluna. Então, isso é muito confundido, né? E só a pessoa que tem a oportunidade de fazer o tratamento adequado é que vai descobrir isso, porque passa despercebido. É interessante, né? E você serve muitas pessoas ali que eu observo, até gratuitamente. Eu já vi você ajudando bastante as pessoas. Parece que tem um camarada que você ajudou, o cara fez o tratamento, um ano serviu lá, de graça, com o doutor Murilo. O cara era ladrão. Eu acho que deram um tiro nele, a polícia deu um tiro, o cara não tinha custado. E o Murilo cuidou do cara. Quando o cara ficou bom, a primeira coisa que o cara fez, roubou a clínica, roubou as caixas de som. É aquela história do escorpião com o sapo, né? O cara passar para o outro lado. Foi assim mais ou menos, Murilo. Não vai citar o nome do cidadão. Ao longo desses 30 e poucos anos já tivemos casos, muitos casos lá, inclusive esse que você está falando. Foi um rapaz que na época teve esse problema, né, de sofrer uns tiros, ele tomou uns tiros e ele ficou bastante debilitado, com algumas paralisias, e nós tivemos a oportunidade de cuidar dele durante 1 ano e meio lá. Gratuitamente, como tratamos muita gente aqui de Santo Antônio de Jesus. E ele em seguida roubou a clínica. Assim que ficou bom, roubou a clínica. Mas depois ele roubou, a polícia matou ele. Da segunda vez não teve recuperação. Sabe o que é a natureza humana? O ser humano o cara fazer o bem é algo que você precisa ter muita habilidade, porque o cara depois se volta contra você. Isso é muito esquisito. E me fascina sobre essa questão da personalidade humana. E Murilo deve ter tomado muitas porradas por aí ao longo do tempo. Né? Você é um grande adivinho. Tomei muito. Ainda tomo. Ainda tomo. Ótimo. Sobre a apresentação do livro Futebol, História de uma Paixão, vamos, Adriana. Servilho é um dos narradores mais fidedignos da geração passada e atual. Para ele, futebol é uma randômica fotográfica de como caminhou e caminha o povo da capela do Padre Mateus. Coloca o outro parágrafo aí para ver se está na. Vamos ver. O autor deixa claro que muita descoberta ainda há de ser feita e que nesse campo existem muitas informações deslumbrantes a vir a campo. Enquanto isso, você tem à disposição páginas repletas de relatos, reminiscências
fotografias e um sentimento de que está decifrando a história vivida de um povo. Beleza. É isso aí, Sevilho. É isso aí. E gostaria só apenas para falar um pouco mais também dos atletas, né, que surgiram em Santo Antônio de Jesus, como o próprio, jogou aqui, futebol aqui amador, o próprio Vampeta, né, que hoje... Jogou aqui? Jogou, o Vampeta jogou aqui no Cruzeiro. O Liedson, que jogou aqui no Vasco da Gama. Ele foi para o Corinthians, né? Foi para a Europa, veio para o Corinthians. Além de nosso Júnior, né? Tivemos aí Pedro Ornelas, que também teve a oportunidade de ser jogador do Flamengo, jogou ao lado de Zico. Eu tenho fotografias aqui, nós tivemos a oportunidade do lançamento do livro, vai ver. Ele campeão de 1981 e 1982 pelo Flamengo, ao lado de Zico, ao lado de Júnior, ao lado de Raul Plasma, goleiro. Então, tivemos outros jogadores, como o próprio Anacleto, Leléo, né, o neto de Leléo, que foi ao Flamengo junto com o Herbert, que é o Carequinha, e todos eles constam aqui como atletas. E tivemos muitos atletas que tiveram a oportunidade de ir para o profissional, como é o caso do Sabará. Sabará, o nome dele é Benedito Jorge Oliveira, que morava na rua de Expedicionária em Pau Preto, e Sabará esteve dentro do Vitória, quando para se chegar ao futebol profissional, tinha que ser levado por alguém, tinha que ter um pistolão, e alguém viu o Sabará jogando bola e levou para o Vitória. O que aconteceu? O tio dele, você vê o valor que tinha o futebol. O tio dele chegou lá na sede do Vitória e disse: Benedito, vamos embora. Aí o tio, vou ficar, não, rapaz, futebol é coisa de vagabundo, rapaz. Você vai levar para a polícia. Ele terminou levando o Sabará para a polícia, onde ele terminou falecendo em Castro Alves como sargento. Mas o tio tirou ele dentro do Vitória, quando Vitória e Bahia, para se chegar a Vitória e Bahia, tinha que jogar muito futebol, porque tinha que ser pistolão. E o tio dele tirou ele de dentro do Vitória, já alojado, inclusive, e colocou ele na polícia, onde ele teve sua trajetória. Sevilho, em suma, o que é que ficou para você, o que é que fica para você, que ensinamento ficou para você da história passada e presente do futebol de Santo Antônio de Jesus, olhando ali para as câmeras? Bom, o que eu quero dizer a todos os ouvintes é que o futebol, como o professor Pedro mesmo lançou esse texto, que seria o Almanaque do Futebol Santoniense, futebol é a história de uma paixão. E isso, para quem gosta de futebol, verdadeiramente, é uma paixão que a gente não sabe explicar, né? Nós somos apaixonados pela nossa esposa, a esposa é apaixonada pelo marido. Infelizmente, o futebol divide essa paixão, né, conosco. Ou seja, o que eu vi no passado, o que eu vejo no presente, é que houve uma evolução. E no nosso caso aqui, eu acho que foi uma evolução, talvez um pouco pior. Então regrediu. Eu acho que regrediu. Houve uma regressão. Regressão no futebol interno, porque a gente antigamente jogava os babas, as peladas, nos campos aí da Barriquinha, no campo do Botafogo, no campo do Cajueiro, no Cajueirinho, e saía dali os jogadores, saía dali para os grandes times de Santo Antônio de Jesus, como o Murilo falou, do Vitória, do Cajueiro, do Vasco, do São Benedito, do Botafogo, da Maria Nunes. Os atletas saíam dos babas, das peladas, e eram grandes times. A gente tinha a seleção de Santo Antônio de Jesus que era 100% jogador da cidade, não importa que nasceu em Laje, que nasceu em Mutuí, que nasceu em Salvador, mas eram jogadores residentes aqui, que jogavam futebol juntos, né? E que formavam grandes equipes. O Botafogo era todo da Maria Nunes, o Murilo pode provar isso. O Vitória vinha um pessoal tudo do Cajueiro, o Vasco vinha do São Benedito, quando ele falou do Fluminense da Sete Portas, porque o Fluminense era mais central, mais ali do centro. Então, se formava o time, o rodoviário foi formado com pessoas, funcionários do DERBA, né? E assim era o nosso futebol. E durante muito tempo, veio na evolução do futebol que poderia ser melhor, realmente nós temos grandes jogos aí, muitos grandes jogos, mas o nosso atleta interno, ou seja, o nascido na cidade, fica às vezes relegado, deixado de lado, porque trazem de fora, pagam caro, e nossos atletas aí ficam a ver navios. Então a gente tem que mudar esse pensamento, né, dos dirigentes atuais do futebol de Santo Antônio de Jesus, e resgatar aquilo como era antes, que ainda temos grandes atletas.
Hoje nós temos atletas aqui, jovens aí de 13, 14, 15 anos, indo para a Holanda, indo para a Itália, indo para a Espanha. E o futebol no futebol brasileiro, hoje temos atletas aí, um garoto de 11 anos agora em Fluminense, do Rio. Temos atletas hoje em Minas Gerais, temos atletas em todo lugar do Brasil. Atletas natos, santo-antonienses natos, saindo daqui, estão espalhados por fora. E a gente precisa ver isso e rever essa situação de deixar de estar trazendo como se diz assim, o estrangeiro e abandonando a prata da casa. Doutor Murilo Miranda, a sua síntese nesse aspecto do futebol de Santo Antônio de Jesus, para a gente concluir. Como o Servilho falou desde o início, de que o futebol hoje ele não tem regulamento, né? O jogador joga em Santo Antônio, em Valença, em Cachoeira, em Muritiba, em Sapé-Açu. Cada dia ele joga no lugar. A gente vê jogadores, por exemplo, joga aqui em Santo Antônio sábado à noite, vai jogar domingo à tarde em Valença. Um dia desse eu estava assistindo um jogo lá, estava assistindo um jogo no estádio, eu vi um jogador que é um dos melhores aqui de Santo Antônio, ele estava no banco de reservas do outro clube. E aí eu perguntei a uma pessoa, por que fulano está no banco de reserva? Porque ele aceitou para jogar só um tempo aqui, amanhã ele vai jogar em Valença. Quer dizer, isso é uma situação que não existe. Então isso prejudica o futebol, e como o Servilho diz, né, tira a oportunidade do garoto de Santo Antônio, mas é uma coisa que a Federação Baiana tem grande culpa, porque ela aceita isso, e não poderia aceitar. Um atleta só pode jogar em um clube no mundo de cada vez, não pode jogar em 5 clubes. Então isso prejudica bastante. Eu quero parabenizar o Servilho pelo grande trabalho, isso é muito importante, até para que a gente tenha aí documentada a história, né, do futebol e do esporte de Santo Antônio, e realmente tem que se valorizar, parabenizá-lo, e que ele dê continuidade a esse documento, que terão mais outros volumes aí pela frente. Muito bem. Então a gente vai encerrando por aqui, e na próxima segunda-feira retornaremos. Aqui vai, mais uma vez, um beijo para quem gostou do programa e 2 para quem não gostou.